Graça e paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Arena da Palavra. Hoje meu convidado, ele é professor, teólogo, e ele vai abordar alguns temas muito fundamentais para a sua edificação espiritual. Nós vamos falar sobre teologia política, não apenas sobre o senso comum, mas queremos trazer uma contribuição da teologia para o pensamento político do século XXI. Queremos trazer aqui alguns princípios importantes para que a igreja possa se posicionar diante do atual cenário. Sabemos que vivemos momentos muito críticos em que a sociedade precisa também de receber a influência positiva daqueles que são sal da terra e luz do mundo. E a Bíblia, ela tem muito a nos ensinar sobre este assunto. E para isto, eu trago aqui o meu convidado, nosso professor, Vanderlei Carvalho. Bem-vindos. É um prazer ter o senhor aqui. Satisfação, Bispo Miguel Júnior. Eu quero cumprimentar aqueles que estão também operando aí na técnica. Deus permaneça abençoando cada um de vocês. Ao senhor pelo convite. Tenho enorme admiração pelo seu trabalho e espero contribuir. Na introdução, o senhor falou sobre a questão do senso comum, não só o senso comum, né? Tem duas frases que determinam bem isso, a doxa e a episteme. A doxa é a opinião, isso é o senso comum. Agora, a episteme é aquele que se fala do conhecimento mais aprofundado. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Nosso abraço também a quem nos assiste, a todos os internautas, os irmãos que estão do outro lado. Eu espero contribuir. Eu queria que o senhor falasse um pouco, antes de nós entrarmos no tema, sobre o seu assunto. O senhor tem uma vasta contribuição literária e hoje está à frente também de um instituto de teologia. Como que funciona seu instituto? Muito bem, eu sou o fundador da igreja IELC, Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, bem como do ITELC, Instituto Luz do Conhecimento, situado no Jardim Nova Esperança, ali na Avenida Sol Nascente, esquina com a Rua das Mães. Mas também sou representante do CETEL, o Centro de Estudos Teológico Brasileiro. Hoje a sede está no Amazonas, mas a gente representa também aqui no estado do Goiás. Quando nós falamos sobre a teologia e a política, sabemos que isso faz parte de um campo interdisciplinar que investiga como os conceitos teológicos e as estruturas religiosas informam, sustentam ou desafiam o poder da política e a autoridade jurídica. Sabemos também que não se trata apenas de religião na política, mas de entender como a própria arquitetura do Estado moderno ela foi construída sobre alicerces também teológicos. Há um pensador chamado Carl Schmitt, e ele diz algo interessante quando ele diz que todos os conceitos significativos da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados. Nessa perspectiva, ele coloca que o Estado moderno ele não inventou novos conceitos, mas apenas traduziu termos divinos para o âmbito divino. Dentro desta mesma contribuição, nós sabemos que talvez a igreja ela tenha se distanciado um pouco sobre esta visão, gerando alguns conflitos. Como o senhor, como professor também de teologia e filosofia, como que o senhor faz a apresentação desta evolução do pensamento político? Olha, essa história da teoria do Estado é bastante ampla. A gente vai ver isso no primeiro momento, no 4º século antes de Cristo, em Aristóteles, na sua Política, onde ele já fala dos alguns modelos de governo na sua política, da polis, né, das cidades-estado. E o Estado, visto na perspectiva aristotélica, é para o bem comum. Hoje a gente vê uma coisa completamente estranha. O Estado é feito para o homem e não o homem para o Estado. E o que a gente está vendo é o homem servindo ao Estado e o Estado, em contrapartida, não faz nada para o homem. Veja quantas pessoas estão à margem da sociedade, passando fome, estão debaixo da ponte, estão desabrigados, sem sua casa e etc. A gente pode aprofundar nisso.
caminhando lá, dando um salto do 4º século antes de Cristo, a gente vai ver vários filósofos, como o senhor falou em filosofia, nós vamos ver na pessoa de Thomas Hobbes o seu Leviatã. O Leviatã é um livro onde aborda até uma figura que está em Jó 41, né? Aparece o Leviatã, aquela figura ali no sentido poético, que é algo forte, poderoso e que põe medo. Na figura de Thomas Hobbes, o que ele está colocando é o Estado como o detentor de todo o poder para que as pessoas não se matem, as pessoas não entrem em conflitos, mas que o Estado ele possa ter o domínio, ter o controle. Diferente dele também, no que se refere a Estado, tem um outro, que é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, no seu Contrato Social. Na pessoa de Thomas Hobbes, o poder é do Estado. Já na pessoa de Rousseau, o poder é do povo no seu contrato social. E assim vai indo, chegamos no Príncipe de Maquiavel, muito criticado, mas todos os políticos se valem. Ou você me ama, ou você me tema. Se você me amar, é bom. Se você não me amar, eu faço você me temer. É isso que aborda lá no Príncipe de Maquiavel. E aí poderemos chegar como se formou o Estado brasileiro, depois a gente pode falar do Brasil colônia, até chegarmos no Brasil atual e etc. Dentro dessa postura, a gente fala de teologia, sabemos, por exemplo, que a teologia ela também teve vários pensadores nessa área da política. E você colocou muito bem aquela questão, mas a gente poderia retomar até atrás a história de Em Cidade de Deus, quando Agostinho de Hipona já trabalha um pouco esses conceitos de como a igreja lidava também com o Estado. A patrística. E especificamente também é importante entender quais são as linhas teológicas que envolvem a política hoje. As linhas teológicas que envolvem a política, bom, a gente vê esse personagem aqui, que você pode ver muito bem pela foto, e ninguém se engana com esse rosto de Calvino. Esse camarada o senhor colocou agora há pouco sobre o poder que o Estado tem, né? Para ele, o Estado, por exemplo, tem o poder de aplicar a pena de morte, o que eu, como cristão, não acato. O Estado pode, sim, aplicar a pena de morte, ele tem esse poder, entretanto, como cristão, Jesus veio proclamar a vida, nós não concordamos com isso. Então, isso aqui teve uma influência muito forte na política. Tem um pensador alemão, Max Weber, na sua Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Veja que ele fala o espírito do capitalismo, porque ainda não era o capitalismo em si, aquele modelo contabilizado, aquilo que visa o lucro, aquilo que Jesus condenou nas suas palavras. Porque nas palavras de Jesus ele diz, é mais fácil um rico, quer dizer, um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino. Isso aqui ele influenciou de forma drástica a política. E, sobretudo, aquilo que nós chamamos hoje, como bem está no tema do podcast, a questão da visão de direita da política. O calvinismo tem uma influência enorme no mundo ocidental, no que se refere à teologia e também à política. E nós podemos falar mais desse personagem aqui, porque para muitos, só abrindo aqui um parênteses, esse homem é um santo. Tudo bem, você pode considerar ele piedoso, sobretudo os presbiterianos calvinistas. Mas vamos para o outro lado que não apresentaram a vocês. Você se refere, no caso, à teoria política das institutas, né, da religião, quando o pensamento político de Calvino foi sistematizado, não é isso? No livro 4, sim. Né? Capítulo 20, se não me engano, aqui, onde ele fala também sobre a questão do governo civil, né? Ou seja, ele vai distinguir claramente dois reinos, né? O reino espiritual e o governo civil, né? E é claro que a influência do calvinismo, ela está para além da teologia, e é justamente aqui que eu quero ressaltar, porque parece que a teologia não tem nada a dizer no tempo presente, no que diz respeito à teologia.
E quando eu perguntei para o senhor sobre esse assunto, sobre as várias teorias ligadas, nós enfrentamos algum ponto, a partir disso que o senhor está colocando aí, é o que nós chamamos daquela teologia de uma política conservadora. E também tivemos uma presença muito forte de uma teologia política radical libertadora, por assim conhecido, né? Ligado muito à teologia da libertação. E o senhor sabe muito bem, nos anos 80, principalmente no Brasil, a teologia da libertação ela começou a trazer uma influência muito maciça dentro da sociedade brasileira. Né? Como que o senhor viu, dentro dessas várias teorias, antes de entrar propriamente na questão bíblica, o posicionamento da teologia da libertação e como isso resultou nos conflitos ideológicos do nosso tempo? A principal teologia da libertação que a gente pode colocar aqui na mesa, do ponto de vista bíblico, é a de Cristo, né? Eu entendo o que o senhor está falando. A partir do peruano lá, que nos anos 60 começou esse processo de teologia da libertação nas comunidades de base do catolicismo romano. Eu me refiro aqui ao Gustavo Gutierrez, sim, ao peruano. Leonardo Boff, sim, o maior expoente no Brasil. E posteriormente também Rubem Alves e a teologia da esperança do múltiplo. Rubem Alves é um grande nome, hein? Bom, o Frei Leonardo Boff, um abraço. Ele até iria prefaciar um livro nosso. Conversei com ele, é um colega. Um abraço também ao presidente lá do Educafro, é o Frei Davi, um grande amigo. Todos esses caminham pela senda da teologia da libertação, no que se refere a essa questão ligada às comunidades de base da Igreja Católica. Sou completamente favorável. Qual é a temática da teologia da libertação? Não é o pobre? E porventura, o pobre não está na pauta de Jesus? Né? Aos pobres pregar o evangelho, mas não só isso, dar-lhes de comer. Então, nesse sentido, eu sou favorável à teologia da libertação. Sou bastante criticado por ser um pastor progressista. Eu sou progressista. Para usar um termo mais assim associado com o povo, esquerda. Só que uma esquerda, ela não é una. A esquerda, ela é ampla. Assim como eu perguntaria ao senhor, será se existe unidade na direita? Então não existe unidade na esquerda. Por que eu não sou um filiado a um partido? O nome já está dizendo, é um partido. Ele defende aquelas bandeiras. Eu não sou filiado a um partido, porque um partido, você tem que ser fiel aos princípios partidários. E eu já não consigo me encaixar nisso. Eu tenho que ser um livre pensador. Eu não consigo ser do PT, por exemplo. Mas também do PL eu não consigo. Porque as pessoas que estão lá não são apenas políticos, eles são político partidário. Eu sou político apartidário. Aquele que não pertence a partido algum, exatamente para ser livre. Aliás, político para mim, de fato, foi Gandhi. Político para mim foi Luther King. Esse é um político que realmente tem causas. Agora, esses aí, se tirar o salário, acabou a causa. Então, assim, de modo bem simples, no que se refere à questão da teologia da libertação, Gutierrez, que o senhor colocou, aquele precursor, né, da década de 60, Leonardo Boff, o maior expoente aqui no Brasil, todas as pautas dele eu sou favorável. E a Igreja Católica é até crítica a esse ramo aí, mas eu sou favorável. Quando o senhor coloca nesses termos, talvez uma pergunta que deve surgir para quem está nos ouvindo por que há uma crítica tão grande à pedagogia de Paulo Freire, que está tão ligado a esse movimento? O senhor, como educador nessa área, como que o senhor vê isso e por que ele é tão mal visto hoje? Ele é mal visto porque, já dizia aquele grande orador em língua portuguesa, Antônio Vieira, para mim o maior. Padre Antônio Vieira. Eu não li ninguém que mais me impressionou do que Antônio Vieira. Leia um sermão de Antônio Vieira, você é melhor do que agora. Se você lê um sermão de Antônio Vieira, nesse momento você já é melhor do que o que você era. Ele disse o seguinte: nem toda miséria é ignorância.
mas não há ignorância que não seja miséria. Toda ignorância é uma miséria. Então, a pessoa que critica Paulo Freire é porque é ignorante. É aquele negócio que até, eu quero parafrasear aqui, o Zeca Pagodinho cantava uma música que dizia, você sabe o que é caviar? Nunca vi, não comi, só ouço falar. A mesma coisa é Paulo Freire. Nunca vi, nunca li, e só ouço falar. Você já leu uma orelha do livro do Paulo Freire? Não, mas faz crítica do Paulo Freire. Por quê? Porque ele está na doxa, que é a opinião, o senso comum. Ele não está na episteme, que é aquele negócio que eu colocou ao princípio. Da pessoa saber, conhecer. Aliás, Enéas Carneiro tinha uma frase linda. Só o conhecimento liberta o homem. Só sabendo o homem pode ser livre. Porque quando você sabe, quem é que pode argumentar contra a verdade? Que a verdade, eu volto a Gandhi, é mais dura do que pedra de diamante. Eu falei isso a Rô, varão. Mais dura do que pedra de diamante, mas também doce como a flor do pessegueiro. A verdade, ela gera um confronto ao princípio, depois produz uma paz de criança dormindo. Portanto, o Paulo Freire é o homem mais citado em humanas no mundo. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é um dos livros, é o terceiro mais citado do planeta em algumas matérias, em alguns levantamentos na área de humana. Só o brasileiro que desconhece o patrono da educação. Ele está na porta da escola, ele não entra na escola, ele entra às vezes por meio daquela pessoa que é simpatizante. Mas ele não está no livro didático. A pedagogia freiriana, que é a pedagogia libertária, ela procura libertar as pessoas, não está na pauta, não está na escola. Tem uma frase que diz assim, a partir dos seus estudos eu criei, né? É impossível, numa perspectiva bancária, haver a cognoscibilidade do sujeito cognoscente acerca do objeto cognoscível. O que é isso? Na pedagogia freiriana, o que as pessoas fazem é aquele ensinamento vertical, de eu sou mestre, eu falo e tu me escuta e acabou. Agora, na pedagogia de Freire, a tradicional é vertical. A de Freire seria horizontal, aquela dialógica, onde a gente conversa e vamos construindo conhecimento. A crítica, principalmente na pedagogia do oprimido, né? Onde ele vai mudar muito o conceito do papel do professor na sala de aula, né? Que seja talvez essa hierarquia também do próprio conhecimento. Vejo com uma preocupação muito grande hoje quando se fala de coisas que outros estão falando sem descobrir a fonte daquilo que está sendo dito. Há uma preocupação muito das pessoas quando fala as tragédias feitas a metodologia de Paulo Freire. Aí a pergunta que a gente faz, qual que era mesmo essa metodologia? Como que ela funcionava mesmo? E você foi formado em qual? Construtivista? Né? Ou qual era a sua escola de formação? A maioria não sabe. Mas eu entendo que virou muito um conceito de falar daquilo que dá ibope, que viraliza, e sem conhecer isso. É claro que ele não nega as suas influências marxistas. É claro que a teologia da libertação é talvez a crítica maior dela, e o Leonardo Boff coloca muito isso também nos escritos deles, que foi uma teologia que ela parte do pressuposto de uma ação organizada contra o governo humano. Ou talvez foi algo que causou tanto problema quando ele disse que a igreja deveria começar a reforma agrária pelas terras da igreja. O que levou ele, você sabe muito bem, a uma grande perseguição. Eu queria te perguntar se a forma como isso teve um esfriamento, esse pensamento, então, desse cuidado do pobre, se a forma como isso ocorreu foi que ocasionou talvez um despertamento de uma rejeição desse conceito que o senhor chama de esquerda. E explica para a gente também por que em pleno século XXI alguém tem que se definir como sendo de esquerda ou de direita. É uma luta, né? Essa questão esse antagonismo direita e de esquerda. Eu volto até um ponto que o senhor falou comigo em off, que o senhor não se declara de determinada linha, mas se coloca como determinada linha a fim de quem te vê saiba mais ou menos o que o senhor quer falar. Da mesma forma, eu sou esquerdista, não esquerdista que abraça todas as pautas, algumas delas, aliás, até sepulto.
porque aí eu volto a Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, algumas pessoas que são de esquerda chegam lá e viram o opressor ao invés de libertar o oprimido. Paulo Freire, para quem não sabe, esse homem alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. Você conseguia fazer isso? Ensinar 300 pessoas lerem em 40 horas na cidade de Angico, sim. lá no Rio Grande do Norte, em 1963. O que houve depois? Foi preso. Eu vi o documentário, né? Ele foi preso por isso. Ou seja, um homem que ensina a ler no Brasil é preso. Aliás, quem rouba um pão é ladrão, quem rouba a nação é barão. Infelizmente, o roubar pouco faz o bandido, o roubar muito faz as excelências. Então, no Brasil é dessa forma. Quem assalta a nação está lá no poder, daquele jeito. Agora, voltando aqui à questão da esquerda. Nós fracassamos porque, de certa forma, o poder capitalista é muito forte. É muito forte. A propaganda capitalista, ela faz com que a pessoa aplauda o seu opressor. Mas a pauta de Jesus, ela está muito mais associada com a esquerda. Nós, assim, somos muito místicos. Olhamos para um gato preto e já cria aquela coisa. Uma escada já não quer passar de baixo. Se alguém ganha numa casa lotérica, no outro dia está uma fila lá pensando que é a casa lotérica dá sorte. Isso é uma tristeza, uma coisa dessa. Da mesma forma, quando se fala em esquerda, parece que é o diabo pintado com chifre. E não tem nada disso. Esquerda é olhar para o necessitado, a quem precisa de terra, porque a distribuição de terra no Brasil é uma precariedade. Sobre teto, casa, é injusto ter mais casas sem gente do que gente sem casa, né? No Brasil. E as pessoas não são assentadas. É uma dignidade ter sua casa. Comida, isso é uma pauta da esquerda. Comida, por isso que eu escrevi esse livro aqui e critique à vontade, é por isso que eu perco muita agenda. Eu não estou em busca de agenda nenhuma. Eu vou nos programas que me assistem aí 200 mil pessoas. Quando eles sabem que eu escrevi um livro para o Lula, desmarca a agenda. Isso, os conservadores, que eu provo para muitos que vocês estão errados. Em que sentido? Bicho, me permita isso aqui. Sim. Esse homem foi casado com a mesma mulher por 43 anos. Os conservadores já estão na terceira, alguns. Alguns não, muitos. Então, que conservação é essa? Esse homem aqui criou um programa chamado Fome Zero. Quem de direita pensou no pobre a esse ponto? Ele não tem defeito? Claro, eu não estou falando disso aqui, não. Tem muito, não estamos falando dos defeitos. Se for falar, é muito. E as pessoas dizem, mas ele é cachaceiro. Quem bebe muito mais cachaça é aqueles que estão por debaixo do pano aprontando e não se declaram. Eu volto a Agostinho, que o senhor falou, confissões. Você sabe por que Agostinho é grande? Porque nas suas confissões, ele não só confessou, mas publicou. Vieira diz que ele é grande por isso. De não só fracassar, mas assumir o fracasso. Nesse sentido, eu digo que Lula é muito mais digno de honra um cachaceiro que declara que toma uma pinga do que aquele que faz na moda do Ney Matogrosso, por debaixo do pano. É por debaixo do pano que a gente faz. É por debaixo do pano para ninguém saber. Eu quero até que você coloque um ponto aí. Quando foi que você percebeu, assim, o seu desencanto com a direita? Porque eu estou falando porque muitas pessoas hoje, eu acho que a gente está vivendo a década do desencanto. Pessoas que assumem uma postura ideológica, seja de direita ou de esquerda, e quando você vai conversar com essas pessoas, há nelas uma história, há uma amargura, há uma queixa. E se toma uma postura muitas vezes de revolta, usando o movimento mais forte no momento, né? Com o senhor houve um desencanto também? Eu já nasci desencantado por ela, porque eu nasci num ambiente de fome. Eu sou fã do Lula, não é de agora não. Tem pessoas que em 2018 mudou a visão dele. Ele não sabia quem era o senhor Jair Bolsonaro, mas em 2018 virou o anjo para ele. Ou seja, a pessoa que a gente vê que não tem aquela posição sempre. Conforme as ondas do mar, ele muda. Desde 1989, eu nem poderia votar ainda, era um moleque. Mas eu ouvi aquela música Lula lá. Eu ouvi. E também, daqui a pouco entra um camarada extremista de direita, ganha e o Brasil
Me mostra alguém de direita que foi muito bom para o Brasil. Se o Brasil foi governado 20 anos pela ditadura, foi governado no Estado Novo de Vargas, ditadura, e até os impérios, antes do Império Brasil Colônia é ditadura, com seus donatários, até chegar nos seus reis. Que é um ponto que o senhor queria abordar, o senhor podia retomar daí. Essa que é a nossa área mesmo. É uma delas, né? da história. Mas eu nasci nesse ambiente, o senhor falando, se eu tive um desencanto. Em 89, tinha um comércio do outro lado da rua da minha casa. Eu subi, olhei por um muro assim, botei uma escada, olhei um montão de comida, de doces, de alimentos, de tudo natureza, prontinha para ser despachada. Mas do outro lado tinha um rapaz, um menino, que era eu, que não sabia o que era almoço, rapaz. Será se ao invés de descartar aquilo, ele não poderia dizer, toma isso para vocês? Então o capitalismo, ele é isso, ele lança milhões de toneladas de comida no lixo. No lixo. Mas ele não distribui com alguém que tem necessidade. Então o Brasil é insegurança por tudo quanto é lado. É insegurança jurídica, é insegurança alimentar, é insegurança da insegurança, é insegurança na educação, porque nós não educa ninguém. A educação nossa é manipulada. A pessoa passa de ano, mas não ensina, não sabe nada. Se perguntar quantos biomas, uma pessoa que termina o ensino médio, vem cá, quantos biomas tem no Brasil? Ele não sabe nem o que é bioma, imagina quantos tem. Se perguntar para que lado o sol nasce, não sabe. Essa é a formação que nós temos pela direita. Porque na história da educação do Brasil, ela é completamente autoritária. Traga-me um convicto aqui e vamos discutir o assunto sobre isso. Se é autoritária ou não é. E aí o senhor vê o Paulo Freire, quando entra um homem que quer libertar alguém, acontece isso. Então, sim, eu sou desencantado desde o nascimento com a política de direita. Está com o senhor a bola. Sim, e quero você trazer um pouco mais sobre isso, né? Porque existem alguns temas que são talvez a bandeira que mais polemizam o papel do cristão num posicionamento político partidário. E como que o senhor responde, então, na sua teologia, a algumas temáticas e bandeiras que são tão presentes hoje pelos movimentos de esquerda, embora lá atrás o senhor já tenha falado que a sua posição de esquerda não significa um envolvimento partidário com determinado grupo específico de pessoas. Mas como que o senhor lida ainda com essa associação? Quando essa pergunta me é feita, eu digo o seguinte: tudo que é pauta contrária aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, essa não me serve. Então a gente passa pelo escrutínio da palavra. Aquilo que cai no chão, meu amigo, já era. O aborto é o que mais se pergunta. E é o que mais a direita usa contra pessoas que são ditas de esquerda ou progressista. Ah, mas o aborto não foi a esquerda que criou. O aborto foi criado no Brasil pelo um ditador. 1940. Aí eu sou historiador, conheço um pouco. Vai para 1940, daquele código de Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo. Veja quem criou o aborto. Foi ele. Foi lá, o governo Getúlio Vargas. O aborto no Brasil, porque eles falam muito disso, por isso que eu estou dando esse toque. Os principais temas começam por aí, né? Já faz parte da lei do Brasil. Ou seja, o senhor sabe que o aborto, questão de estupro, se uma garotinha de 11 anos foi estuprada pelo pai ou pelo padrasto, como fazer com essa questão? Veja que eu só ponho isso na mesa. Eu não estou dando aqui um checkmate sobre isso. Mas se você tem uma criança de 11 anos que é engravidada, como aconteceu na rua da minha casa, como a gente faz com isso? Deixa a criança de 11 ser mãe de uma outra criança? Como a gente vê esse negócio? Se porventura a esposa, o ponto de vista da medicina, diz que ela, se for ter, vai morrer. Você quer perder aquela que tem vínculo social contigo ou aquele que está por nascer ainda? Então tem uma gravidez que é de altíssimo risco. Veja que a coisa não é tão simples assim. O feto anencéfalo, que é a ultra anencéfalo, né, que é sem cérebro, é uma outra questão. A gente adianta isso, tira ou deixa lá seja morto. Veja que essa questão de aborto não é tão simples como as pessoas pensam, mas eles usam isso como ferramenta contra a gente. Mas vai mesmo para os fundamentos. Agora eu sou a favor da vida. Uma pessoa que está grávida, eu vim aqui tirar minha criança. Jamais.
tá? Eu sou progressista, sou de esquerda, mas nem os colegas de esquerda, que eu discordo da maioria deles, a maioria porque eles são partidários. Então, a gente falou do aborto, né? E sou contra, tá? Já fica aí, isso é um ponto fechado. Uma outra questão que nós submetemos à palavra de Deus é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A minha posição também é radical. Sou contra. Ponto. Tá com o senhor. Porque existe uma questão que eu acho que precisa ficar claro. Porque se tem muito a ideia de que ser de esquerda é ser comunista. Não seria muito isso? Aí Pode já comentar? Sim. Quando a pessoa fala assim, aquele fulano é comunista, eu falo para ele assim, o que é comunismo? 90% das pessoas que eu pergunto o que é comunismo, falam, não sei. Portanto, ele fala do que ouviu, é o senso comum, bem colocado pelo senhor no começo, e nós estamos aqui desmantelando o senso comum. Porque o senso comum, aquele é comunista, porque comunista é o diabo, comunista é o demônio, comunista é o matador, comunista é isso, comunista é aquilo. De onde vem a palavra comunista? Vem de comum. Nós até pegamos emprestado para várias coisas, comunidade, Tá, mas comunhão. Só que aqui, no caso, não vem assim. Quando se faz uma referência ao comunismo, a gente está reportando a um movimento ideológico, marxista, organizado. Não é assim? Não só marxista, né? Mas especificamente porque quando eu vejo uma tentativa, às vezes, de buscar bases do comunismo lá na Bíblia, igual eu vejo alguns pensadores fazendo, né? É a mesma coisa de você entender a influência do platonismo dentro da teologia de Paulo. O fato de estar se usando palavras semelhantes não quer dizer que está se falando as mesmas coisas, certo? Sim, mas vamos lá. Sim. Isso foi bom o senhor colocar isso aí. Eu, esses dias, falei algo que foi apedrejado. Eu disse que Jesus foi o maior comunista que já existiu. Um Cruvinel. O senhor conhece o Cruvinel, né? Sim. Porque eu levo o comunismo não realmente para o sentido marxista, mas tem muita coisa em Marx que pode sim ser transportada para cá, claro que pode. Muita coisa legal. O Marx não presta para mim, sabe por quê? Porque a propaganda capitalista me fez odiá-lo. Não é que ele não tenha algo que não seja bom. Tem. Agora, ele próprio dizia que a história ela é dinâmica. Então, o comunismo, hoje, essa ideia de colocar o comunismo clássico, nascido em Hegel e Marx, não. Até porque ele não é... 40 anos antes dele, a palavra comunismo já foi usada por outro pensador francês. Existia também, um pouco antes, o comunismo utópico, que já não tem nada a ver com o comunismo marxista. O comunismo utópico, ele não era contrário à propriedade privada dos meios de produção. Ao contrário, ele queria até uma ligação do trabalhador com o capitalista. Ele queria uma cooperação entre eles para não deixar o pobre passar dificuldade. Agora, o comunismo marxista, isso é amplo, viu, Bispo Custódio? É amplo, por quê? Porque é o materialismo histórico dialético. Se nós fosse falar um pouco do marxismo, por que materialismo? Por que histórico? Por que dialético? Essa última premissa aqui, dialético, na fala de Marx, é exatamente porque ele é mutável. Dialético é porque ele não fica estagnado no tempo. De modo que o comunismo para hoje seria a gente sim viver uma vida mais igual, uma vida mais justa, uma vida onde todos pudessem ter comida, onde todos pudessem ter casa. Não é tomar a casa de ninguém, isso é uma falácia. O comunismo e o socialismo não veio tomar a casa de ninguém, o capitalismo já fez isso. Olha o tanto que você trabalha e não tem casa, você paga aluguel. As pessoas que mais trabalham no Brasil são as que menos têm. Então a propaganda me faz... pensar que está certo o modelo, mas não está. Então, fechando esse assunto, Karl Marx, em muitas coisas, é viável para hoje, como a questão da mais-valia, a questão da justiça social. Né? E quando se fala também de religião em Karl Marx, nós também somos ateus para algumas religiões, algumas crenças, alguns deuses. Né? Então, naquele momento que ele está criticando,
não é nem a igreja de Jesus Cristo, é a igreja mãe, aquela... Seria interessante até abordar o sentido quando ele fala que a religião era o ópio do povo. Uhum. O senhor quer que coloque? Sim, porque aparentemente se usa isso fora de um contexto, né? Eu li as obras também e por isso eu faço referência aqui quando o senhor está falando sobre a religião em Marx. Muito bem colocado, pastor. Por isso, quando as pessoas dizem que aquele país é comunista, bom, no ponto de vista marxista, ele não é comunista. Porque tinha que obedecer pelo menos alguns critérios. O primeiro, o fim da religião. Todos os países ditos comunistas têm religião. Segunda coisa, o fim da classe social. Não tem um país que não tenha classe social. Logo, ele não é comunista. Outra coisa, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Não é a propriedade privada que o senhor tem em sua casa, é aquela do grande capitalista. Ela passar para a mão do povo e não ser operada pelo capitalista, né? Então, o que é o ópio do povo em Marx? E eu vou dizer aqui uma coisa que eu concordo com ele. Porque nós não somos da religião, nós somos da igreja. A religião é de Lúcio Lactâncio, a igreja de Jesus. A igreja nasce em Jesus Cristo. Ela segue os princípios de Jesus. A religião é diversificada. Se eu coloco no meu livro de filosofia, né? A religião é diversificada, tem várias. A igreja tem só uma. Os líderes das religiões estão todos mortos, das grandes religiões. O líder da igreja está vivo, que é Cristo. A religião ganha esse termo lá para Lúcio Lactâncio, mais ou menos, né? E igreja com Cristo Jesus, sobre esta rocha edificareis a minha igreja. Então, o ópio do povo em Marx, qual é o sentido? É de oferecer um paraíso no porvir e a pessoa ficar alheio para um paraíso que ainda pode ser construído aqui. Ou seja, a religião diz, não, fica com essa vida mesmo, na lei de Francisco de Assis, faça um voto de pobreza. Isso é bacana, a pessoa levar uma vida humilde, uma vida simples, sem conquista, sabe? Porque você vai ter o paraíso. Ou seja, nesse sentido, muitas religiões se tornam o ópio, que deixa você o quê? Estacionado, deixa você paralisado, deixa você anestesiado. Então, olhando sob essa ótica, o Marx está correto. Né? O Marx está correto, porque no momento que ele fala é dentro daquele ambiente histórico. É o ópio do povo, porque não desperta o povo para a vida, não desperta o povo para a batalha. Ao contrário, faz com que o povo fique daquele jeito, esperando o paraíso que está por vir depois da morte, sem olhar para a realidade concreta que nós estamos vivendo aqui agora. Certo. Queria voltar um pouco, quando o senhor ia fazer uma referência ao comunismo nos parâmetros da igreja primitiva. Uhum. O senhor ia retomar esse assunto aí. Muito bom. O senhor quer que eu fale sobre isso? Como que o senhor vê isso? Porque eu tenho percebido que tem havido essa tentativa de se construir também, hoje, uma antologia de esquerda, fazendo talvez um salto milenar aí. Jesus era o maior líder de esquerda que eu conheci. Vou dizer por quê. Claro, eu estou fazendo... seria né? Não seria, não está dentro da história, esse termo aí veio na Revolução Francesa muito depois de Jesus. Agora veja, Jesus diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. O que o capitalista faz? É acúmulo, é dinheiro, o negócio é muito lucro. Aí em Lucas 12, na parábola ele diz daquele homem que quebra os celeiros porque tem muita coisa que ele colheu. Quebrei os celeiros e vou fazer mais para colocar meus plantios. Aí Jesus, louco, essa noite vão pedir sua alma, isso aí tudo para quem? Para quem será? Jesus. Aí eu volto também a João Crisóstomo, aquele pai da igreja primitiva, que ele diz, porque tanto celeiro cheio, se a barriga de quem necessita está vazia. Então veja que Jesus, nessa linha, ele está alinhado com aquilo que a gente pensa. Mais na frente, ele aborda aquele jovem rico. Aliás, o jovem rico vai até ele. E ele faz um teste com o seu coração. Vende o que tem, distribui com os pobres e segue. Você vai ter um tesouro. O rapaz foi embora.
Se mandou. Chegando na igreja primitiva, a gente vê no capítulo 4 também, 32, ninguém dizia que algo era seu, mas tinha tudo em comum. Ninguém passava necessidade, distribuía entre si. A gente não está propondo algo dessa natureza para hoje, mas pelo menos algo que a gente chama de justiça social, equitativo. Alguém pode comer um bolo de chocolate, mas deixa o rapaz também comer um bolo de polvilho. Entendeu? Alguém pode ter um gol, como eu tenho, um golzinho simples, que custa 20 mil reais. Permita alguém também ter um carrinho de 15. Alguém pode ter um de 50. Deixe que o outro também compre um carrinho de 10, pelo menos. Mas nesse sistema perverso, não tem como. Então eu vejo que comunismo é a gente ter em comum. Até a salvação é em comum. Capítulo 1 de Judas, versículo 3. A comum salvação. O capítulo 1, versículo 4 de Tito. Tito, meu filho, segundo a fé comum. A fé é para todos. E aí eu vou discordar do calvinismo, que já não é para todos, né? E a fé é comum, é para todos. De igual modo, a divisão dos bens na igreja primitiva era para todos. Era comum e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunismo, na minha visão, não é o marxista, porque esse muda. O comunismo hoje é ter uma vida melhor para todos. Sim, eu só penso que a gente precisa olhar a palavra dentro da sua semântica. Porque quando eu pego uma palavra e trago o seu significado, sem levar em conta a construção do sentido dessa palavra em determinadas comunidades, eu posso fazer o texto dizer qualquer coisa. Então, para mim, a teologia de Jesus, ela não é de esquerda, mas ela também não é de direita. E eu acho que a igreja precisa fazer, quando ela se pensa em teologia hoje, é redescobrir a política de Jesus. E qual era a política dele? E aí é um ponto interessante, porque quando, talvez o momento crucial dessa política de Jesus, é quando ele começa dizendo que o reino dele não era deste mundo. Mas não significa que não tivesse da parte dele um reino. Que ele começa convidando que todo aquele que quer verdadeiramente compreender o sentido do que ele está falando, deve vir para fora. É os chamados para fora. Aonde, uma vez do lado de fora, e dentro de um reino que só pode ser percebido primeiramente como uma experiência subjetiva no seu espírito, e ele fala isso para Nicodemos, que se você não nasce de novo, você não pode ver nem entrar, porque o reino só é visto, percebido na sua realidade por aqueles que foram chamados para fora e entraram numa outra realidade e são capazes agora de olhar para este mundo, para além deste mundo, indo além do mal-estar deste mundo, por assim dizer. Por quê? Onde ele não atribui agora nenhum tipo de transformação que é vinda de fora, que é imposta, que tem o seu ismo, ainda que seja um cristianismo, nessas concepções aí. Eu vejo, por exemplo, que a prática colocada no livro de Atos, uma prática tão interessante, você não viu aquilo em outras comunidades bíblicas. Pelo contrário. Mas ainda assim marcava o momento dessa perseverança, dessa comunidade, né? Eu acho que todas as vezes que nós tiramos a visão do reino de Cristo, dele que se assenta nesse trono, que comunica a nós, primeiramente, um ser nova criatura. E em ser nova criatura, é o que me possibilita ser verdadeiramente ser o sal da terra e a luz do mundo. Como que nós explicamos o fato de nós termos uma grande porcentagem de cristãos no Brasil hoje e não há nenhuma diferença? Percebe? Então a pergunta que eu fiz para o senhor lá atrás também é assim, como em pleno século XXI nós ainda estamos presos a uma polaridade de direita, esquerda ou centro? Qual seria então uma outra via para que nós pudéssemos então, em pleno século XXI, vamos dizer assim,
pensar uma nova forma de praticar, de ver a política? Eu volto a Karl Marx. A guerra de classe. Isso aí, queira ou não, abrace ou não, admire a Karl Marx ou massacre a Karl Marx, mas ele definiu a história, no seu ponto de vista, como essa dialética que nós falamos, que é uma luta de classe constante. Então o senhor pergunta assim, como é que tem essa polarização aqui? É porque não tem condição de vivermos numa vida comum mesmo, que a gente quer. A pergunta não é isso, é como o senhor, como pensador, como um teólogo, que conhece as nuances da esquerda e da direita, e também das escrituras e da história, nós precisaremos aprender a pensar em modelos alternativos para frente, que fugisse dessa polaridade. Que proposta o senhor vê nesse sentido? É aí que eu falo para o senhor. Então, eu estou dentro da resposta do que o senhor está perguntando. Eu tenho um modelo, mas na hora que nós colocarmos, vai haver antagonismo. Sim. O senhor tem um modelo. O senhor tem uma teologia muito bem definida, né, no seu Instituto Custodiano. Acho bacana esse nome, viu? Sim. Entretanto, vão se levantar diversas pessoas contrárias à sua... Esse é o curso natural da história. Jesus é santo, maravilhoso, imaculado, perfeito. Mas quantos inimigos ele tem? E continuará a ter até o arrebatamento. Eu ainda creio no arrebatamento, viu? Eu sou pré-tribulacionista. Então não adianta, a pessoa que coloca uma direita aqui, as pautas dela, né? A direita não quer que o mundo seja como ela pensa? Quer, mas tem uma esquerda aqui do outro lado que quer que seja daquela forma. Só que tem um centro que já pisa aqui e pisa lá do outro lado também. Então, assim, na minha visão é justiça social. Na minha visão, coisa que nunca acontecerá. O que é justiça social? Justiça social é todo mundo ter o direito de comer, todo mundo ter o direito de morar. E esse direito teria que ser dado por quem? Olha, o Estado foi feito para o homem, mas ele fracassou. O Estado teria que garantir. Então, nesse sentido, eu seria um socialista. O Estado dividir com as pessoas, mas isso não adianta. Também é uma coisa que não deu certo, né? O Estado arranca do homem, como eu falei no começo, mas ele não dá em contrapartida. Por favor, vai lá agora pedir uma consulta com um cardiologista no CAIS. Daqui 3 meses. E se for depender de uma cirurgia, aí que está ferrado mesmo, de uma vez por todas. Porque, irmão, esse modelo aí é só quem é, porque nós somos treinados para acreditar que isso aí está certo. Então, nossa alternativa, o senhor pergunta assim para mim, o que seria a justiça social? A natureza do nome já está dizendo, é haver justiça na sociedade, coisa que o Estado não pode, o Leviatã não consegue, vai assustar mais. E o contrato social do Rousseau que eu coloquei também não resolve. Então, qual seria? Acho que aplicar os princípios de Jesus Cristo, a gente ter mais amor um com o outro, a gente saber dividir, que nós prega a partilha, mas nós não parte nada com ninguém. A gente prega o amor, mas não ama ninguém. A gente ama a gente mesmo. A gente prega ser hospitaleiro, mas se alguém bater em minha porta, é claro, eu não estou falando aquela máxima, fazer o bem sem olhar quem não, absolutamente. Sim. Estou falando isso não. Mas aí, como nós somos como cristãos, como aquele livro, né, do Maxwell que dizia, em seus passos o que faria Jesus, Sheldon, né? Em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria em meu lugar? Diante de quem está do meu lado ali, eu passo, faz de conta que... então o senhor quer resolver o problema do mundo, pastor? Não, a sua parte. Meu próximo é quem eu vejo, é quem eu alcanço. Eu não fui chamado para resolver o problema do mundo, mas de alguém. Estou falando sobre isso. Vamos fazer missões na árvore. Irmão, esquece isso. O teu vizinho faz tempo que não sabe nem que você é cristão. Vai daí para adiante. É interessante porque eu fiz essa pergunta para se entender outro fator. O senhor me perdoe estar falando um pouco mais rápido, porque nosso tempo é curto, né? A gente ia mais devagar. Mas... É outro fator, porque parece, quando se pensa isso, a gente precisa falar também sobre o modelo de sociedade. Então, em seus passos que faria Jesus, eu acho que Jesus não se diria ser de direita nem de esquerda. Então, pois é, o senhor colocou isso aí, é um termo, né, que as pessoas usam. Jesus poderia, no seu
na sua vida, na sua prática, no seu sistema de ensinamento, ser mais parecido com determinadas, né? Não é que ele é daquilo. Eu não coloquei isso. Sim, sim, é porque existe até um trabalho sobre esse assunto. Assim, como que a igreja, ao longo desses 2000 anos, ela lidou com o Estado, porque sempre houve. E eu citei atrás, quando eu falava a questão do Santo Agostinho, né, por assim dizer, e a gente vai ter que lidar com aquele conceito também de cultura, desse ponto, de uma maneira tão objetiva. Mas antes de entrar propriamente nisso, eu queria pegar uma pauta daquilo que o senhor falou. Então, a igreja deveria hoje começar a distribuir os seus dízimos entre os seus irmãos? Porque o senhor, como progressista, e também com a sua ideologia comunitarista também, nós recebemos os dízimos de oferta dos irmãos, né, que serve hoje para sustentar um clerigalismo. Por que essa igreja também, que é uma igreja de esquerda, ela não está distribuindo justiça social, pelo menos para a sua comunidade? 99% das igrejas são de direita, né? Assim alinhado com a direita. Eu estou falando mesmo aquelas que não são, porque então, a gente tem muitos que se declaram de esquerdas e tudo, mas mesmo assim ensinam com muita frequência a questão dos dízimos. Se a gente for buscar uma igreja que realmente se declara mais de esquerda, é difícil. É difícil não porque de esquerda é coisa que não preste. O coração está do lado esquerdo, é o símbolo do amor. Agora as pessoas já mitificaram, né, que esquerda é coisa do diabo. Então corta o braço direito, esquerdo e joga fora. Né? Já que o esquerdo é coisa que não presta e o coração está do lado esquerdo. Então voltando ao que o senhor disse, pegar o dízimo... É como se tratasse, volto a dizer, de um termo bíblico. É isso que eu estou insistindo em dizer, que não... Com toda a tentativa de se tentar fundamentar a direita na Bíblia ou a esquerda certinho, na Bíblia... Concordo com o senhor. É nesse sentido. 100% o senhor está certíssimo, até porque o termo de esquerda foi criado em 1789 na Revolução Francesa, que é um marco na história, né? E que bom que a Revolução Francesa chegou e implementou muita justiça. Não é uma coisa ruim, não. Então, questão do dízimo. Eu não sou favorável a um pastor que ganha 30 mil reais por mês. Salário bom, né? Só que lá tem alguns irmãos que, pelo amor de Deus, estão assim, passando uma dificuldade tremenda. Então, a igreja, ela deveria fazer sua parte social. Isso a gente não vê. Nessas que aí estão. Por gentileza, vai nas assembleias ou nas batistas, vai ter algumas coisinhas, um foco muito pequeno. Mas ela não cumpre esse dever social de olhar para o carente. Não é pegar o dízimo e fatiar o dízimo, não. Primeira coisa, você vai pagar, se você tem muitas despesas na igreja. Eu sou pastor dirigente, sei muito bem disso. Só que na minha igreja, as pessoas que estão me assistindo aqui sabem que não tem hipocrisia aqui. A gente distribui por muitos anos cesta básica. Ninguém chegou na porta das igrejas pedindo algo que ele careça, que ele não tenha. Mas não é só alimentação. A alimentação é coisa básica, mas a gente também educa. A gente também tem um seminário de portas abertas. Muitas pessoas chegam e dizem: pastor, eu não posso pagar no momento. Depois você paga, bora. Meu seminário estuda comigo, sem ser rigorosamente ficar pagando mensal. Às vezes eu me sacrifico por ele, porque eu quero fazer a minha parte como cidadão que está neste mundo e com o mundo, como diria o Freire. Estou não só no mundo, eu tenho que estar com o mundo também, nesse sentido aí de estender a mão para alguém. Então tem pessoas que congregam comigo, pastor, há 12 anos, sem arredar o pé. Então, assim, mostra que a gente tem alguma coisa para oferecer do ponto de vista bíblico, e também do ponto de vista social. Essas obras aqui, apresentando rapidamente, isso aqui é de cunho de progressismo. Esse homem aqui, Frei Tito, foi massacrado pela ditadura militar, sobretudo o delegado Fleury, que colocou fio desencapado na boca dele e bateu a noite inteira no pau de arara. Isso aí as pessoas não falam que você faz parte da direita, né, a ditadura militar. Esse homem aqui, João Calvino, e eu estou disposto a
conversar, isso eu falei para um calvinista com o César Cavalcante, o senhor sabe disso, o pastor Isaac debatia comigo, ele disse, pastor Isaac, ou falei também para o Zeca, da Rede Internacional de Televisão, ao vivo. Traga alguém para conversar de Calvino, já que ele é um homem bom, a gente tem que falar das qualidades maravilhosas que ele tem. Esse homem aqui não era só um teólogo, era um político. Governava Genebra e na sua gestão, conheça a história ocidental de Eduard Burnes e você vai ver quem é nas páginas da história, João Calvino. Abra qualquer livro de história do planeta Terra no tópico Reforma na Suíça. Esse homem é colocado como um tirano, de direita, né? Então ele está no campo da direita. Esse aqui é Poesia Negra, são poemas que eu escrevi que combate o racismo, está na pauta também. Ou seja, a branquitude, a supremacia branca tenta esconder de todo jeito que não há racismo no Brasil. O racismo no Brasil é cultural. Você falou de cultura, né? Ele está na cultura. Eu lia um cordel quando eu era menino, eu só ria daquilo, hoje eu massacro aquilo, um cordel. Que dizia assim, ó, a peleja do Cega Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum. Até o nome Pretinho já está esquisito. Chamar Pretinho. A pessoa é preta. Pretinho, aí depende do contexto. O senhor gosta muito de colocar o contexto, se a pessoa está no seio familiar e fala que é meu pretinho, carinhosamente, ok. Mas se você está no outro ambiente lá, fala, ó, seu pretinho, olha isso aqui para mim, já fica um pouco estranho. É preto, é negro. Então eu coloquei aqui, ó, porque é um tema muito atual, o racismo. E eu ia dizer o verso que está no romance, diz assim, ó, me desculpa, seu pretinho, se eu não cantei no teu gosto. Preto não tem pé, tem gancho. Tem cara, mas não tem rosto. Preto na sala de branco só serve para dar desgosto. Então eu achava aquilo lindo, olha rapaz, o que ele falou, disse, ria. Hoje eu vejo que é uma agressão sem precedente ao povo negro. E eu poderia entrar nessa história de negro, da negritude no Brasil, que eu tenho uma obra também sobre isso, mas o tempo não dá, a gente está em rede aqui falando algumas coisas, né? Sim, eu queria só que o senhor voltasse um pouco àquela questão aí, porque a gente teve também um movimento de missão integral, né? Que é um movimento teológico que surge a partir do Pacto de Lausanne, que tenta talvez trazer um impacto da justiça social um pouco melhor, né? E a pergunta que eu coloquei para o senhor, e eu quero trazer um pouco mais dela, é quando a gente fala sobre a questão dos dízimos mesmos. Por que, então, não vamos ensinar que a igreja deve funcionar pelo menos igual a cooperativa? Que a igreja não deveria acumular lucros. Que se eu tenho lá 100 pessoas e eu tenho uma entrada de 30 mil reais, por que não? Que bacana, pastor. É uma boa coisa. Agora fala isso para a rapaziada aí fora. Mas esse é o ponto que eu coloco quando a gente... O senhor será enforcado. Voltaremos à idade. Fuzilada. Não tenho dúvida disso. Porque eu estou colocando nessa questão quando a gente quer justificar direito ou esquerda à luz da Bíblia. Então, se é a luz da Bíblia, então faça isso. Concordo com o senhor. Agora, eu acho que não se precisaria usar a Bíblia para isso. Nós precisamos, sim, nos pautarmos. Alguém me pergunta se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. Eu falo que eu sou convencionista. E o convencionismo, nesse sentido, é uma ideologia que você vai encontrar à luz da história, aquela que entende o papel da igreja na sociedade, o papel da igreja na cultura, sabendo que não existe só a cultura ocidental. Verdade. A gente está vendo essa imposição hoje, quando você pensa nos povos muçulmanos, e você vê aquilo dali, todo muçulmano é terrorista. Não é verdade? Percebe? Parece que todo modelo de democracia que existe só é válido se for aquele apresentado pelos Estados Unidos. Muito citado. E eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de dialogar com muçulmanos, ou com alguns, pelo menos no meio acadêmico, a gente teve a oportunidade assim. Um dia eu perguntei qual a sua explicação do ódio ao cristianismo. O que ele chama de cristianismo não é cristianismo, é americanismo. Para eles é a figura claramente aí do conceito da revolta contra o Homem de Ferro, Tony Stark, em que alguém tem a sua casa bombardeada
Você pode escrever até nos comentários aqui qual que era o filme. E antes que aquela bomba exploda, ele vê lá o nome destaque naquela bomba. E aqueles, então, irmãos, desenvolvem todo o seu poder agora para destruir aqui. Então, parece, pastor, que a gente só pensa que o mundo é o nosso quintal. Que o nosso jeito de ser na comunidade é o que deve prevalecer e ser imposto, por exemplo, nas comunidades indígenas. O senhor estava citando sobre o hinduísmo, sobre os povos da África e outras civilizações tão diferentes da nossa. Então, a igreja convencionista, que é aquela que expande o reino de Jesus nessa época, ela é capaz de ser sal da terra e luz do mundo. Mas, e aí eu retomo uma palavra muito forte que o senhor colocou aqui, quando o senhor disse assim, às vezes nós odiamos alguma coisa pelo que nos disseram dela e não pelo aquilo que nós conhecemos. E eu queria que o senhor não deixasse de explicar para a gente, que é o texto de Romanos capítulo 13, de como lidar então com a submissão das autoridades constituídas por Deus, ainda que seja de direita ou de esquerda. Antes da autoridade do Estado, nós temos a autoridade divina, né? Pedro dizia assim, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente respeita as leis do Estado. Até naquele próprio texto que o senhor está mencionando, de Romanos 13, fala, as pessoas querem inferir que a espada que Paulo, né, fala seja a pena de morte. Né? Muitos falam que alguns tratam só como a justiça, outros tratam como a pena de morte também, a espada, levando a espada. Para tirar somente uma coisa, para ficar claro dessa questão que Paulo diz, toda a autoridade vem de Deus. Eu creio que Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E aí, quando a autoridade passa a matar, como a gente pode ver isso? Você, como cristão, é favorável à pena de morte? Eu tenho alguém aqui que defendeu a pena de morte, e não só defendeu, como matou. E aí, um dos seus seguidores atuais, não foi só o Miguel Serveto, não, tá? Não foi só o Miguel Serveto, Jacques Grui também. Criança que, segundo alguns historiadores, eu tenho as notas, posso enviar se o senhor quiser para apresentar. Uma criança também foi, por causa do que desrespeitou os pais. Aí levou isso ao pé da letra e, segundo alguns historiadores, não é coisa minha, cortou também o pescoço dessa criança. A da Batista também padeceram muito, né? Os movimentos na mão desse camarada aqui. Seria a mesma coisa que alguém está falando, justificando a destruição do Irã, porque alguém cita nos noticiários algum tipo de atrocidade contra os cidadãos. Exatamente. As pessoas... Se justifica essa exceção pelo todo? Pois é, o senhor falou de cultura. A gente está pintando o diabo mais feio do que é. As pessoas, nós os brasileiros aqui, achamos lindo o que aconteceu de pegar o Nicolás Maduro e levar para os Estados Unidos e julgar segundo as leis de lá e não as leis do seu país. Isso aí, o Brasil é maravilhoso, hein? O Brasil tem muita riqueza. O Brasil, quer dizer, com esse braço imperialista que esse senhor Donald Trump tem, daqui a pouco, perigoso querer olhar para a nossa Amazônia, nossas coisas aí, tem muita riqueza aqui, então a gente tem que vigiar com isso. Existe a autonomia dos povos, né? O Irã, com todos os seus fracassos, eu não concordo com nada daquela política iraniana, mas a gente tem que analisar, a gente tem que observar, né, com muita perspicácia o que ocorre, o que está por trás de tudo isso. Semelhantemente da Venezuela, que é o país mais rico de petróleo do planeta. Está na lista lá em cima. Então, o desejo é pegar o petróleo do homem. Então, voltando a Romanos, eu quero abordar só um texto ali. Um dos grandes companheiros de João Calvino, um dos grandes seguidores dele do Brasil aqui, eu não vou citar o nome dele não, estou assim coçando a língua para citar o nome dele. Foi cite. Mas ele é daqui. Ele fez um artigo defendendo, depois você pode entrar no blog dele lá, um artigo defendendo as atrocidades
que o Calvino fez, mas cada um deles eu coloquei nesse livro aqui e refutei cada um por um. Ele disse assim: Calvino, primeiramente, foi conivente com a morte de Miguel Serveto, porque ele tem que ser visto como homem do seu tempo, do seu contexto. Então, naquele momento, a Igreja Católica também matava, outras sociedades mandavam matar, então João Calvino também seguiu aquilo que era o contexto da sua época. Mandou também matar, determinou que se matasse. Aí eu pergunto, a gente tem que ser regido pelo contexto da nossa época ou pelos princípios da palavra de Deus, que veio proclamar a vida? Porque se for pelo contexto, então tudo bem, eu volto, vamos fazer o casamento de homem com homem, está tudo certinho à luz da Bíblia, porque está dentro do meu contexto. Não é isso? Então não é assim não. Não é o contexto quem determina meu modo de ser como cristão no mundo, mas os princípios da palavra de Deus. Portanto, eu sou contrário naquele ponto de Romanos que se abuse da autoridade e se mande matar alguém. O Estado pode fazer, mas à luz da Bíblia, é correto? Assim, à luz da Bíblia ou à luz dos princípios de Jesus. Os princípios de Jesus. Porque a luz da Bíblia é corretíssima. Verdade. E à luz da Bíblia, né? E foi Deus quem, no caso ali, determinou, né? Sim, mas é bem importante eu colocar esse aspecto aí. Pastor, a gente está partindo aqui nossas considerações finais aqui, e aí eu volto a dizer que eu penso que precisamos falar sobre isso. Precisamos dialogar de maneira mais madura. A gente está vivendo um momento complicado no país, onde talvez uma das bandeiras mais fortes levantadas é quando é a bandeira de Deus. Uhum. Porque se por um lado se fala da secularização ou da divisão do Estado da religião, por outro lado, nós sabemos que o ser humano, nas suas organizações, ele é um ser religioso, sim. Uhum. Mas quando há agora essa aproximação com o poder dessa forma, aonde se deixa de se pregar muito o evangelho, ou de se viver a realidade deste amor, à luz de uma guerra, aonde pessoas têm sido realmente assassinadas em nome de Deus, em nome de uma pátria desunida, e é algo que nós precisaríamos considerar muito, nas palavras do Senhor, quando o Senhor colocou aqui, quando o Senhor diz que nós precisamos checar melhor as fontes, e talvez exercitarmos muito o conceito da dúvida, porque o papel central da teologia bíblica também, há um livro do Carson que ele defende que a relação entre o cristão e a cultura deve ser moldadas pelos pontos de virada essenciais da narrativa bíblica. Ou seja, a igreja não é necessariamente aquela onde uma placa está sobre ela. A denominação. Mas talvez a ética protestante hoje, ela tem que ser revista. E nós precisamos, de fato, buscar... Cuidado com essa ética protestante, hein? Cuidado com essa ética protestante. Tô falando do espírito capitalista, do Weber, né? Que, de fato... O que o senhor está falando está certíssimo. Estou falando lá é meio... Mas é uma obra também pouco estudada, né? Uhum. Dentro do nosso tempo. E nosso objetivo aqui hoje foi trazer para cada um dos nossos ouvintes, pessoas que estão nos assistindo aqui, a possibilidade de ouvir o outro. Uhum, que bom. De perceber que o convite de ouvir de Deus, quando ele disse, quando orares, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, né? Que te ver em secreto ainda é real. Recompensa. Que não se pode, de forma alguma, se esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Verdade. Mas se essa cidade não está sendo realmente edificada, então é muito difícil ser sal da terra e luz do mundo. Sem dúvida. Queria que o senhor apresentasse suas palavras aqui, sua mensagem final para quem vai te ouvir. Está aqui também as obras, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, você vai poder adquirir, conhecer cada uma dessas obras aqui. E o professor Vanderlei é muito aberto ao diálogo. Ele não se coloca em nenhum momento aqui como... nem nos escritos dele ele fala isso, né? Ele se coloca aqui como alguém aberto a dialogar a partir daquilo que ele está apresentando.
E você que vai adquirir esses livros também, vai ter os contatos dele, você pode chamá-lo. Ele vai e tem ido em vários lugares para dialogar com essa sobriedade. Então, queria que o senhor deixasse aqui suas palavras, sua mensagem. Amém. Bispo Miguel Júnior, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Sou uma pessoa muito centrada, que demonstra, cultiva grande humildade e tem ajudado muitas pessoas. Parabéns pelo Instituto, parabéns pelo trabalho que presta, não só na igreja, mas também através do seu Instituto, formando pessoas. Eu já conheci pessoas que estudou com o senhor, que fala muito bem, dá um bom testemunho e tem solidez, né, na palavra. Eu quero ser muito grato, portanto, ao senhor pelo convite e pela grandeza também de trazer aqui alguém que é tão assim diferente, né? Porque não é todo pastor que se declara progressista assim diante de uma câmara. E se eu tenho a grandeza, não foi o bispo Custódio que pediu para me falar nada disso, sou eu quem estou falando sobre isso. Ele apenas me trouxe aqui no seu podcast e eu sou grato a ele. Que Deus permaneça a te abençoar e permaneça abençoando também aqueles que estão nos assistindo, ou o pessoal que colaboraram, e os livros estarão dispostos aí. Eu finalizo mencionando esse livro aqui, citando um pensador, Pierre Van Passen, que ele disse que após uma olhada na história sagrada, o ser humano Jesus é muito mais digno de nosso aplauso, de nossa honra, do que o Cristo europeu, o Cristo inventado pela grande religião. A mensagem de Jesus é eterna e apropriada para um mundo conturbado como o nosso. Deus permaneça honrando a todos. Forte abraço a todos. Que Deus em Cristo continue ganhando o seu coração, no nome de Jesus. Obrigado.